com uma unanimidade singular. Há 30 anos os críticos negligenciam a obra de Arthur Machen. Essa declaração é do autor do primeiro ensaio sobre o escritor galês, Vincent Starrett. Uma omissão e uma referência de uma linha a Machen em 2 livros de peso sobre a década de 1890. E meio capítulo num estudo acadêmico que demonstrava erroneamente a influência de Charles Baudelaire em sua obra, convenceram o crítico da necessidade de fazer justiça ao eminente artista de sua época e um dos grandes mestres de todos os tempos. O ensaio, Arthur Machen, A Novelist of Ecstasy and Sea, foi publicado como folheto em 1917 em Chicago pelo editor Walter M. Hill, que partilhava a convicção de que Machen enfim ganharia, nas palavras de Starrett, a merecida fama, fenômeno tardio que me disponho a acelerar na medida em que esteja a meu alcance. Tardio, sem dúvida. Uma vez que Arthur Machen estava então com 54 anos de idade e tinha publicado cerca de 10 livros em 30 anos. A iniciativa, em cumplicidade com Machen, era desafiadora, tanto mais porque partia de um norte-americano que, nos Estados Unidos, denunciava também a negligência dos britânicos. Resultado ou não desse empenho, aos poucos Machen começou a ser objeto de estudos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, o que ainda ocorre, com morosidade e intermitência. O ensaísta, porém, e muitos que o sucederam, visava um público formado de críticos e acadêmicos cuja contribuição, embora importante, parece não ter ajudado a tornar o nome de Machen conhecido de um público amplo. A profecia de Starrett, sua apoteose virá após sua morte, não se cumpriu. Passados 110 anos da publicação do primeiro título, e mais de meio século de sua morte, o nome Arthur Machen detona um branco na maioria dos leitores. Nunca ouvi falar, mesmo quando pronuncia-se o sobrenome corretamente, oxítono, o CH, aspirado, próximo do J espanhol. Quem ouviu, e quer conhecê-lo, descobre que seus livros estão esgotados. Alguns publicados em edições limitadas de capa dura caras ou em brochura a preço razoável por editoras sem grande distribuição. Ademais, Machen não figura em antologias. Exceto nas de histórias de horror e sobrenatural, não consta nos livros de história da literatura inglesa. Dicionários de literatura raras vezes lhe consignam um verbete, e quando o fazem este é breve na medida de um autor menor, com a reserva de uma linha, se tanto, para um comentário que pode ser desfavorável. Machen foi e ainda é um autor com um público restrito. Não seria impróprio chamá-lo de cult. Lido sobretudo por aficionados do gênero sobrenatural e reconhecido por um grupo de escritores de épocas e tendências diferentes, entre os quais Oscar Wilde, William Butler Yeats, Howard Phillips Lovecraft, Stephen King, Clive Barker, Thomas T.R. Eliot e Jorge Luiz Borges. Essa condição, que na superfície sugere um status de prestígio e no fundo um delicado equilíbrio entre uma fortuita redescoberta e um rápido esquecimento, decorre, mais do que quaisquer outros fatores, da peculiaridade das próprias obras e das circunstâncias em que foram criadas. Cabe, pois, perguntar: quem é Arthur Machen? Como se para oferecer uma resposta, ele escreveu uma autobiografia em 2 volumes, Farof Pengs e Cengiz Nearan-Far, publicados em 1922 e 1923. Uma vez que faleceu em 1947 e não publicou outros livros com a clara qualificação de autobiografia, pode-se, em princípio, inferir que Machen com sutileza simulava dar-se a conhecer. Isso se evidencia nos 2 volumes citados, nos quais fatos são omitidos, subentendidos ou mencionados com imprecisão, e nomes reais de pessoas e lugares são substituídos por nomes ficcionais. O resultado é um depoimento leve, espirituoso, lírico, proustiano, às vezes nas regressões e na recuperação do passado, sem um tom confessional transparente, na medida em que este é concebível. Nisso, claro, não há artimanha. Trata-se do enfoque de um homem obcecado com as letras, que buscava escrever um grande romance. Por motivos não estranhos a essa busca, no entanto,
Ele adotou em ocasiões o procedimento inverso, ou seja, projetou a personalidade e a experiência pessoal na ficção de um modo tal que boa parte desta serve como uma espécie de fonte biográfica, daí Borges ter considerado semi-autobiográfico o intrigante de London Adventure. Uma possível resposta à pergunta, nesse caso, beneficia-se então de um delineamento da vida e da obra, e, dentro de limites, de algumas correlações entre elas. Os véus do invisível. Uma constante presença nas obras de Machen, sem a qual não o compreendemos, é a paisagem de Gwent, condado sulista do país de Gales que foi principado celta até a conquista normanda, no século XI. Em Gwent fica o vilarejo de Caerleononusk, onde Arthur Llewellyn-Jones nasceu em 3 de março de 1863. No ano seguinte ao do nascimento, o pai, o reverendo John Edward Jones, quem pertencia à família Machen, era a mãe, Janet Robina, foi transferido para o vilarejo de Llandewi, um punhado de chalés e sítios dispersos no Vale Sor, a cerca de 8 quilômetros a noroeste de Caerleon e não distante da bacia do rio Usk, cujo curso, na visão de Machen, serpenteia em esses místicos. Ali ele cresceu e viveu a adolescência inteira. E ali absorveu a geografia, uma vasta planície, terrenos acidentados, vales profundos entre colinas elevadas e florestas cerradas e escuras. Era filho único, criado com o auxílio de uma tia solteira, Mary, e, por algum tempo, de serviçais, numa família de padres e estudiosos galeses. O pai se formara em teologia no Jesus College, de Oxford, e substituíra o avô, Daniel Jones, que fora vigário de Caerleon, antes de ser transferido para Llandewi. O bisavô, com o mesmo nome do avô, fora cura de Santo Fagan, em Cardiff. Os primos viviam longe, alguns em Londres, não havia outras crianças à volta, nada de cricket, nada de futebol, e isso me deixava muitíssimo feliz, porque eu teria detestado essas distrações com todo o estremecimento do corpo e do espírito. Afora meu pai e minha mãe, eu gostava de ficar sozinho, com todo o tempo disponível para devanear, vaguear e vagabundear de trilha em trilha, de bosque em bosque. Com as caminhadas de exploração, tornei-me um encantado estudioso do campo à luz do dia, o qual, acho, para mim nunca foi iluminado pela luz comum do dia, antes, sim, por sóis que se erguiam dos mares sagrados do reino encantado e mergulhavam atrás de colinas mágicas. A magia ganhou novas e profundas dimensões imaginárias quando Machen se deu conta de que ela emanava do próprio solo. O avô encontrara inscrições e relevos romanos no átrio da igreja da paróquia de Caerleon. Esculturas pagãs do tempo da ocupação romana foram descobertas em escavações arqueológicas. Em algum lugar nos declives inferiores da floresta, Caerwent, também uma cidade romana, jazia soterrada, e de vez em quando revelava estranhas ruínas, fragmentos do templo de Nodens, o deus das profundezas. Machen via em Caerleononusk o pequeno, deserto e silencioso vilarejo que outrora foi a dourada isca das legiões romanas, que é para sempre dourada e imortal nos romances do rei Arthur, do Graal e da Távola Redonda. Vale aclarar essas referências num parênteses. Isca Siluran era uma fortaleza e sede da Segunda Legião Augusta, construída a partir de 74-75 d.C., quando se dava a conquista dos Siluros, povo antigo do atual país de Gales, e concluída por volta do ano 255. O topônimo Caerleononusk, que significa forte à margem do rio. Um anfiteatro que se encontra em Caerleon é conhecido como a Távola Redonda do Rei Arthur, figura lendária associada a Gales e a Cornualha. O nome romano Nodens corresponde ao galés Nudj, ou Lud, deus solar na mitologia cambriana, cuja complexidade se reflete nos nomes e epítetos que recebe. Robert Graves, por exemplo, qualifica-o de deus do oceano, pai de Creid e Lá de Cordela, um aspecto da deusa branca. O templo foi descoberto em Lydney,
perto do rio Sever, e numa placa de bronze encontrada nas proximidades o deus é representado com um halo rodeado de tritões e espíritos voadores. Caeruento, o sufixo ent talvez esteja relacionado ao galés guand. Marco chamava-se Venta Silurum sob o domínio romano, e escavações arqueológicas lá realizadas revelaram saunas, uma basílica e um anfiteatro. A história antiga da região também se manifesta nas ruínas de castelos e monastérios medievais. Daí que esta era a condição ao longo dos anos da meninice e da mocidade, tudo para mim era maravilhoso, tudo o que era visível era o véu de um segredo invisível. Diante de uma pedra de formato peculiar, eu estava propenso a imergir numa espécie de devaneio ou meditação, como se ela fosse um fragmento de paraíso ou reino encantado. Machen fez descobertas num outro reino encantado assim que aprendeu a ler. Por volta dos 7 anos de idade. Na biblioteca de modo algum selecionada do pai. Nas estantes dos vizinhos. Nas bancas de livros das estações de trem. Nas estantes do pai. Descobriu os romances de folhetim baratos conhecidos como Yellowbacks. Por terem capa de cartão amarelo. Um obscuro autor de nome Verdant Green ao lado dos diálogos de Erasmo com capa de couro do século XVII. Num dia feio, à procura de um livro, encontrou o Tereng Gitz e uma gramática de hebraico que pertencera ao avô, a qual fê-lo adiar Emily Bronte por um momento. Havia também as revistas Chambers, Welcome Guest e, principalmente, Os Outwords, editada por Charles Dickens do volumoso Pickwick Papers. Era de se esperar bons artigos numa revista editada por Dickens, inclusive curiosidades e histórias de fantasmas amenas, mas não o fora do comum. No entanto, foi num volume de Os Outwords que li pela primeira vez a respeito de alquimia, numa breve série de artigos desde então o reconheço particularmente bem intencionados e eruditos. Levou Sir Walter Scott a sério com grande alegria, e perambulava, elevado, por sua biblioteca de aventuras e maravilhas enquanto perambulava pelos vales e pelas verindas, confrontado continuamente com novos encantos e novos prazeres. Entre os autores preferidos, da adolescência à velhice, estavam François Rabelais e Charles Lamb, e, entre os livros, Dom Quixote, As Mil e Uma Noites e Confessions of an English Opium e a Ter, de Thomas de Quincy. Tomou estes dois últimos emprestado de uma vizinha, e enfim os comprou por volta de 1875 ou 1876, após ingressar na escola. Já com um preparo, Machen foi enviado para a Hereford Cathedral School, um internato anexo à catedral da cidadezinha de Hereford que remontava ao século XIV. Apesar do convívio com cerca de 50 alunos, a escola pareceu não fazer muita diferença para meus hábitos mentais. Eu estava com 11 anos de idade, na época, e acho que destinado à solidão. Passei o período letivo como se fosse uma espécie de interlúdio entre estranhos, e voltei para minhas verindas amigas, para meus vales profundos, sombrios e secretos. Assim como um homem volta para seus entes queridos, para seus campos queridos, depois de um exílio entre forasteiros e estrangeiros. Com a volta Machen se refere sem explicitar, na autobiografia, a uma ausência do internato entre dezembro de 1875 e junho de 1876. Não se sabe ao certo a causa da interrupção, talvez inadaptação detestava a educação física, por exemplo, talvez problemas financeiros da família. O pai trocara o nome para Jos-Machen em 1874, ano em que o filho fora para Hereford, possivelmente com vistas a obter uma bolsa de estudos, mas é provável que por motivos testamentários. Sabe-se ao certo que, quando o menino voltou ao internato, o nome Arthur Jones Machen passou a constar nos registros. Machen subestimou a escola e se rebelou contra seu sistema educacional, mas, na década de 1930, dignificou-a. Reconheceu que ao deixá-la, em abril de 1880, levara consigo uma sólida formação clássica. De fato,
Foi aluno brilhante durante os 6 anos em que a cursou, versado em teologia, proficiente em grego, latim e francês. Por motivos obscuros Machen não o menciona e os biógrafos são vagos. No início da década de 1880, o pai estava falido e a mãe, inválida. As circunstâncias impediram que ele se formasse em teologia pela Universidade de Oxford e praticasse o sacerdócio, como o pai planejara, descontinuando assim a tradição da família. Sugeriu-se, contudo, um curso de medicina. Em julho de 1880, Machen fez a primeira viagem a Londres, onde passou alguns meses, para prestar exames no Royal College of Surgeons. Devido a pessoas chamadas de examinadores, foi reprovado por estar incapacitado para as regras mais simples da aritmética. Restou traço-lhe voltar para Llandough, com a ideia de lá ficar apenas 8 ou 9 meses. Nesse período, mostrou ter aptidão literária ao escrever sob a influência de Songs Before Cerise, do poeta Algernon Charles Swinburne 1837-1909, num volume que comprara em Londres. Quando todos na residência estavam deitados e dormindo, eu me sentava ao lado de um fogo mortiço e escrevia um poema sobre um tema clássico. Trata-se de um longo poema sobre os mistérios gregos, terminado no inverno de 1880-81. Levou um manuscrito de Eleusênia, como intitulara o poema, para o dono de uma papelaria de Hereford e encomendou a impressão de 100 exemplares. Uma edição do autor, que permaneceu anônimo. Mais tarde Machen julgou os versos, alguns rimados, outros brancos, todos ruins, mera adaptação de um artigo num dicionário clássico. Tão ruins que destruiu quase todos os exemplares, exceto, talvez, 2 ou 4 na autobiografia diz possuir o único existente. O ensaísta Wesley D. Sweetser ressalta que, não obstante a qualidade, típica de um poeta imaturo de 17 anos de idade, o poema importa em relação à obra por nele constar a palavra mistérios no sentido antigo do ritual pagão de Demeter, a deusa maternal da terra. No encerramento há a esperada revelação ao iniciado nos mistérios de Eleusis, em volta, como diz Sweetser, no sentimento de temor e assombro que cercava a veneração das forças invisíveis da natureza antes de a religião ter se formalizado a ponto de perder o significado vital. No ensaio Beneat de Barley, de 1931, comentando o poema, Machen declara algo análogo ao explicar que, para ele, a literatura é a arte de descrever o indescritível. A arte de apresentar símbolos que possam sugerir os mistérios inefáveis que se encontram atrás deles. A arte do véu, que revela o que ele vela. Ao longo da vida, Machen publicou apenas outros 3 poemas, 2 inéditos como o apêndice ao ensaio de Vincent Starrett, The Remembrance of the Bard e The Praise of Mifanui, ambos exaltações místicas de lugares de Gwent. Convencera-se de que não era poeta, mas não perdera o sentimento poético nem a percepção do mistério na natureza. Teve a oportunidade de transferi-los para a prosa. Entre a cidade e o campo. Jamais se atreveu a citar um verso de Eleusênia, mas admitiu que o magro folheto ao menos teve uma influência sobre sua vida. Meus pais decidiram, depois de lê-lo, que o jornalismo era uma carreira para mim. Uma decisão que me pareceu sensata e agradável, o que hoje me causa estranhamento. Ou melhor, estupefação. Com o fim de seguir a carreira de jornalista, que não implicava a pequena dificuldade da aritmética, fez a segunda viagem a Londres. O chamado de Londres começara na primavera e no verão de 1880, época dos exames para o curso de medicina, aumentando o desejo de ter notícias do novo mundo que visitaria, mas os jornais londrinos raras vezes chegavam a Llandough. Passou 3 anos nesse novo mundo, de junho de 1881 a julho de 1884, numa singular espécie de aprendizado de vida, de Londres, das letras e de muitas outras coisas. Viajara antes em companhia do pai,
fora a Cardiff para assistir a uma peça de teatro. A Dublin, onde também assistira a uma peça. A Londres para os exames frustrados, sem descuidar de ir ao teatro. Nenhuma dessas viagens, tampouco a leitura dos romances de Dickens, preparara o rapaz do interior de um condado onde a atividade econômica principal era a agropecuária. A indústria têxtil e a do carvão existiam apenas numa parte de Gwent para a experiência prolongada na capital do mundo, símbolo do Império Britânico. O sucesso da economia da era vitoriana, a exportação de carvão e ferro, desenvolvimento dos setores naval e têxtil, moeda forte e sistema bancário estável exercia um enorme impacto social nas áreas urbanas e industriais, das quais Londres era a mais bem-sucedida. Era grande a desigualdade das classes sociais, as ruas repletas de desabrigados e milhares de mascates de todas as idades. A classe mais baixa engrossada por estrangeiros. Em torno de 40 mil no início da década de 1880, imigrantes das áreas rurais da Inglaterra, Irlanda e do país de Gales, afetados por uma crise da agricultura. Estima-se que, na época da viagem de Machen, dos 6-7 milhões de habitantes da Grande Londres, cerca de 35% eram compostos de imigrantes. O que esperava essa gente eram, pois, os aspectos mais duros da grande cidade rica. Então, com cerca de 4 milhões de habitantes, subemprego, privações, péssimas condições habitacionais e sanitárias, ar poluído pelas chaminés das fábricas e das casas, três sujos e desconfortáveis. Tal como na primeira visita, Machen ficou nos subúrbios. Ou, como diz com ironia, em barracas, porque, com raras exceções, londrinos não têm casa. Isso era verdadeiro, em grande parte, há quase 200 anos, quando o Dr. Johnson saiu de Lichfield e veio para Londres pela primeira vez. Hoje é quase universalmente verdadeiro. Morou primeiro no extremo oeste, em Turnham Green, uma área de características rurais. Depois, por quase 2 anos, num quarto mas muito pequeno em Clarendon Road número 23, em Notting Hill Gate, área no oeste da cidade na qual havia ainda terras reservadas à agricultura e, num contraste, bairros com residências luxuosas ao lado de casas pobres e cortiços, um contraste existente até hoje. Machen se instalou num quarto de uma casa de cômodo situada na parte pobre. Lamento dizer que eu não tinha uma mansarda, uma vez que as casas do bairro, sendo relativamente modernas, não possuíam os telhados inclinados que testemunharam os mistérios de tantos homens letrados. Ficava, claro, no alto da casa, e era bem menor do que qualquer cela monástica que já vi. Se bem me lembro, creio que suas dimensões eram de 3,5 metros por 1,5 metros. Continha uma cama, uma pia, uma mesinha e uma cadeira. De modo que era uma sorte ter poucas visitas. Sem lareira, o inverno era implacável. Ele aquecia as mãos perto da chama do bico de gás. Fora do quarto, no patamar, guardava o baú de madeira com os pertences. Os degraus de uma escada de mão que levava ao telhado serviam de estante para os livros. Os vizinhos eram um casal de armênios, um grego e uma corista dançarina, parceiros por um único verão. O chefe da casa da senhoria era um major, e sei que era evangelista, porque o ouvia gritar rezemos. Durante meses, preparou-se para a carreira de jornalista estudando taquigrafia. Na época, um requisito para se escrever 150 palavras por minuto, como especificava um anúncio para um cargo jornalístico. Por fim, abandonou o esforço, por ser estúpido demais para aprendê-la. Ainda visando o preparo. Porém, fez muitas leituras. As Lendas do Mabinogion, reunião de 11 narrativas mitológicas galesas antigas nas quais figura o deus Nude presentes em narrativas medievais e em Morte de Arthur, de Thomas Malory, autor que o fascinava e, como as lendas, o influenciaria diretamente. A biografia Dr. Johnson, de James Boswell. E Artley Paradise, do poeta William Morris, aqui imerso na Idade Média, e poemas de Robert Herrick.
Escreveu à maneira desses poetas, exercitando-se num gênero para o qual não tinha talento. Passados uns 2 anos, o novo mundo se revelara como era. Comecei a me dar conta, muito gradualmente, e com graus de tristeza, de que as alegrias de Londres eram artigos que tinham de ser comprados com dinheiro, e isso eu não tinha. Londres era mais um castelo de gnomos do que uma cidade de deleites. Ganhava a vida como professor particular de crianças, afora bicos para casas editoras. Alimentava-se de pão, chá verde e tabaco. Tomava uma cerveja a cada 2 semanas e se dava ao luxo de um bom jantar quando recebia o pagamento das aulas. Andava à toa pela cidade, espantando-se com os horrores da pobreza e os labiretos de ruas, refugiava-se nos locais agrestes. A solidão de Landlewy era paradisíaca. A solidão de Londres constituía um isolamento, uma privação física, moral e intelectual. Se há algo que Machen enfatiza na autobiografia, afora a paixão pela natureza e pela literatura, é essa privação. Resumiu o período assim: aqui começam os terrores. Citando a primeira linha de um dístico no romance medieval Perlesvaus Percival, do ciclo arturiano da Demanda do Graal no início do século XIII. Uma de suas imitações, terminada no outono de 1883, ensejaria uma radical mudança de vida. Escrevera para afugentar a depressão e a sensação de loucura iminente. O livro imitado, The Anatomy of Melancholy, do inglês Robert Burton 1577-1640, com o pseudônimo Demócritus Jr., fora publicado em 6 volumes entre 1621 e, póstumamente, em 1651. Num estilo digressivo, erudito, cheio de expressões em latim e grego, com base na antiga teoria dos humores e na experiência pessoal do autor, o livro investiga causas, sintomas e tratamentos da melancolia, doença que afeta a imaginação e a razão, uma após a outra. A imitação recebeu o divertido título de The Anatomy of Tobacco, or Smoking Methodism, Divided and Considered After a New Fashion, assinado com o pseudônimo Leolinus Siluriensis, professor de filosofia fumílica da Universidade de Bradford. Neste pastiche crivado de expressões latinas, Machen louva o prazer de fumar cachimbo, por ser mental, e rótula de materialista quem se entrega ao hábito de mascar ou cheirar tabaco. Para ele, o livro é elaborado demais, elefantino, esticado, embora com cerca de apenas 80 páginas. Quisera ter podido escrever o livro verdadeiro, ou seja, o livro sonhado, planejado e não o livro real. Mesmo assim, tal como com Eleusênia, procurou um editor. Enviou-o a um cavalheiro, tão querido por seus autores que o chamavam de tio, que lhe devolveu o manuscrito com a polida recomendação de que abordasse outro tópico de interesse para um público mais geral. Um amigo contatou por iniciativa própria um outro editor, sugerindo que um livro meu adornaria o catálogo. O editor, Davenport, correspondeu-se com ele e ambos se encontraram. Tratava-se, na realidade, de George Redway, um livreiro-editor de Covent Garden, no coração do oeste de Londres, que gostou do livro e concordou em publicá-lo, depois de alguns ajustes preliminares. Era um momento da carreira em que os alunos de repente sumiram, e, tendo no bolso dinheiro suficiente apenas para uma passagem, Machen voltou para o território de Caerleononuski, que era Avalon. Em Gwent, pessoas que conheciam seu pai e seus antepassados em nome da família ajudaram-me a arranjar essas preliminares. Financiaria uma edição pela segunda vez, pois, afinal, é razoável que um homem pague o ingresso ao principiar num ofício. Enquanto revisava as provas em Landlewy, Redway lhe escrevia perguntando se tinha ideias para outros livros, ao mesmo tempo oferecendo sugestões que, parece, eram recusadas. Se eu não tinha um livro na cabeça, não seria capaz de produzir um por encomenda. Quando enviou um capítulo do que intitulara A Quiet Life, retrato da vida serena que desfrutava,
Reduay o aconselhou a deixar esse tipo de literatura para quando chegasse aos 80 anos de idade. Compensando a recusa, porém, propôs a tradução de 3 ou 4 textos de Epitameron 1558-59, uma coleção póstuma de cerca de 70 narrativas amorosas de Marguerite d'Angoulême e Margarida de Navarro, rainha consorte de Henrique II, de Navarro, falecida em 1549. Machen aceitou a encomenda pelo pagamento de 20 libras, um pouco acima do salário anual de uma doméstica numa família londrina de classe média na época. Embora fosse um texto renascentista calcado no Decamerão, de Boccaccio, Machen empregou os recursos assimilados com as imitações. Uma mistura de estilos dos autores preferidos do século XVII, como em The Anatomy of Tobacco. Terminada a tradução, sem nada a fazer exceto procurar ideias para escrever, enquanto andava por vales e bosques, recebeu de George Reduay uma proposta de trabalho que lhe pareceu irrecusável: catalogar livros raros por um salário anual de 60 libras. Era o verão de 1885, e Machen voltou para o sótão de Clarendon Road. Quando começou a trabalhar, emergiu num mundo de maçonaria, paganismo, ocultismo e alquimia num segundo encontro com Hermes Trismegisto, desde os artigos na revista editada por Dickens, e num primeiro encontro marcante com o poeta e filósofo hermético Thomas Vauguier. Mais do que a catalogação, porém, tinha de ler os livros para resumi-los, o que lhe deu um profundo conhecimento da literatura esotérica. Ao mesmo tempo, nas horas livres, planejava um grande romance que louva-se a terra natal de Gwent. No entanto, chegou-lhe a notícia da morte da mãe em 10 de novembro. Voltou imediatamente para Llandewy, onde ficou com o pai até o ano seguinte. Durante esse período, concebeu e escreveu, lutando contra a amarga convicção de minha incapacidade, a primeira obra de ficção, concluída em junho ou agosto de 1886. Ambientado na Idade Média, The Chronicle of Clement é uma série de histórias contadas por um grupo de amigos, membros de uma espécie de clube de bebedores de cerveja que viajam para um festival de cerveja na cidade de Usk. As histórias incluem episódios com damas loiras deslumbrantes, cavaleiros intrépidos, monges folgazões, os prazeres da bebida e do tabaco, e circunstâncias eróticas insinuadas em duas narrativas que tratam de sedução e traição. A estrutura se assemelha à de Epitameron, mas Machen atribui as origens de The Chronicle of Clement a uma admiração por Rabelais, o insuperável, a Contes Drolatiques, de Balzac, e a minha própria terra, Gwent. As referências à região, topônimos, natureza e lendas são profusas, justificando a qualificação que ele atribuiu ao livro, Mitologias Silurianas. Mas há pouco de Balzac e Rabelais, assim como da sensação dos prazeres, concebidos, a exemplo do prazer de fumar, como coisa mental. Quando foi publicado em 1888, também numa edição do autor, The Chronicle of Clement não interessou o público, apesar da voga do medievalismo, representado por William Morris na literatura e por Dante Gabriel Rossetti e outros pré-rafaelitas na pintura. Os críticos o ignoraram, salvo um. Vincent Starrett relata que Machen reservou um único exemplar de divulgação, enviado para Li Livre, de Paris. Caiu nas mãos de Octavio Zani, que logo ordenou que Rabelais e Boccaccio se mexessem nos assentos imortais e dessem lugar para o autor ao lado deles. O crítico francês qualificou Machen de Livre Nouveau de la Renaissance. Machen ironizou: submeto meu julgamento inteiramente ao Senhor Octavio Zani. E abandonou para sempre os 8 volumes subsequentes que imaginara, sob o título geral de The Glory of Gwent. Em 1887, George Reduay tornou a chamá-lo, oferecendo as mesmas 60 libras anuais para catalogar livros e produzir um folheto publicitário intitulado Don Quixote de La Mancha, para o qual Machen escreveu todo um capítulo supostamente perdido de Dom Quixote. Reduay logo o promoveu a editor da revista Walford's Antiquarian.
Mais uma vez Machen se envolveu com lendas e títulos obscuros associados a gnósticos e fenômenos sobrenaturais, ao mesmo tempo que escrevia artigos não assinados acerca, por exemplo, de curiosidades sobre a cerveja e os significados alegóricos da heráldica. A vida profissional se transformava, e também a vida pessoal. Em 31 de agosto de 1887, Machen se casou com Amélia Og, descrita como católica, independente e 13 anos mais velha do que ele então com 24 anos. Algumas das poucas informações sobre Og se acham nas memórias do romancista Jerome Clapp a Jerome 1859-1927, que trabalhou também como ator e jornalista. Em M.Y. Leaf and Times, de 1926. Ele recorda que Og morava sozinha nas cercanias do Museu Britânico, era membro fundador do Playgoers Club e frequentava o meio teatral londrino. Vivera com a família em colônias britânicas, sobretudo em Bengala, antes de voltar à Inglaterra. Em carta a Harry Spurr, editor de The Chronicle of Clement, Machen deixa entrever o comportamento de mulher liberada ao contar que, um mês antes do casamento, ambos andaram por vales e colinas, tomando cerveja e cidra. Bebemos de fontes sagradas e das torrentes das montanhas, rimos, cantamos e pilheriamos de um modo inteiramente siluriano por siluriano sugere hedônico. Amélia Og morreu de câncer em 1899, doença da qual teria sofrido por pelo menos uma década. Quase um mês após o casamento, em 29 de setembro, o pai faleceu. O último laço de família em Landlew seria desfeito 4 anos mais tarde, com a morte da tia Mary. Gwent consolidado para sempre na memória, Machen se estabeleceu em Londres. Deixou o sótão de Clarendon Road e foi morar com Og no número 98 de Great Russell Street, a poucos metros do Museu Britânico. Começara a receber uma herança de família, mas em parcelas modestas demais para prover o sustento de ambos. Só a partir de 1890, e até 1902, passaria a receber a soma de 400 libras a 500 libras anuais, algo em torno de $150.000 hoje, proporcionando conforto e o arrendamento de um chalé em Chiltern Hills, no condado de Buckinghamshire, sudoeste da Inglaterra. Por enquanto, complementava a renda trabalhando para a firma Robson e Carslack, livreiros especializados em raridades. De novo como catalogador de livros, mas com um salário de 80 libras por ano. A rotina foi quebrada um tempo depois quando um dos livreiros lhe propôs traduzir as memórias de Jacques Casanova, mais de 5.000 páginas que formariam 12 volumes e lhe tomariam os dias e algumas noites ao longo de um ano. O que de início era uma simples tradução de encomenda se transformaria numa pequena aventura editorial. Machen não traduziu as memórias a partir do original, uma mistura de latim, francês e italiano, repleto de relatos eróticos explícitos que, conforme a austera moral vitoriana, seriam rotulados de pornográficos. Tomou como base a versão expurgada do tradutor francês Jean Laforgue. Entusiasmando-se com o resultado, em 1893 investiu uma libra numa edição com os editores Nichols e Smiths, que o lograram com uma edição clandestina. Machen os levou à justiça, mas perdeu a causa. O tribunal concluiu que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. A tradução foi enfim publicada em 1894. Segundo-se outras 3 edições bem-sucedidas nas décadas de 20 e 40. Enquanto trabalhava nas memórias, encontrou tempo para traduzir um obscuro autor francês do início do século XVII, Beroald de Verville, cujo Limoin de Parvenir ele julgava extraordinário e enigmático. Trata-se de uma reunião de narrativas rabelaisianas construídas em torno de um banquete que, na tradução, chamou-se Fantasticitalis Ordeueito Atai. Pareceu tão indecente aos olhos dos editores que estes lhe pediram uma versão atenuada, no que ele cedeu. Era 1889. Aos 26 anos, casado com uma mulher adorável. A situação financeira por se estabilizar, com significativa experiência como escritor,
Machen resolveu se dedicar à criação de textos originais e entrou na década mais produtiva de sua vida. Poderia ter citado a segunda linha do dístico de Perlesvals. Aqui começam os milagres. Entre a feitiçaria e a santidade. Em 1890, passou a escrever ensaios ou artigos sobre coisas em geral, sobre livros, paisagens campestres, dias de verão ou estradas cobertas de neve no inverno, canções antigas, provérbios antigos, o que viesse à cabeça. Primeiro para o jornal The Globe, depois para Santo James S. Gazette, que pagava um pouco mais pelo mesmo número de palavras. No Santo Jamens Gazette, em julho e setembro, publicou também os primeiros contos, Santo Joseph, sobre um famoso baronete anfitrião que se revela ser seu próprio cozinheiro. The Iron Maid, sobre um colecionador de instrumentos de tortura que morre vítima da própria obsessão nas mãos da donzela de ferro do título. The Dumble Retour, sobre um adultério casual. Num semanário recém-surgido e não duradouro, The Will One, publicou A Wonderful Woman, sobre o passado comprometedor de uma decorosa mulher casada. Temas picantes, capazes de escandalizar, não fosse o tratamento contido. No verão desse ano, saiu a tradução de Fantastic Tales, quase coincidindo com a publicação de O Retrato de Dorian Gray na edição de junho da Lippincotts Monthly Magazine, lançado no ano seguinte em forma de livro, revisto e ampliado. Desde 1881, quando publicou A Reunião Poãos, Oscar Wilde era o escritor que nada tinha a declarar exceto seu gênio, a figura exuberante das rodas sociais. A personificação do esteticismo ideado por Walter Pater com base no simbolismo francês. Machen não poderia estar mais distante desse círculo, mas tomou uma decisão que lhe estimularia a criatividade. Leu O Retrato de Dorian Gray e, motivado por uma passagem no romance ou por uma declaração de Wilde a um jornal, enviou um exemplar de Fantastic Tales para o escritor. Oscar Wilde respondeu com um convite para um jantar no Florentine, restaurante italiano de Rupert Street, no Sorro. Não se sabe se Verville agradou a Wilde, mas sabe-se que este elogiou o conto de Dumble Retour, dizendo, com a peculiar espirituosidade, que era uma história que deixou o Pombal em polvorosa. Este foi o primeiro de 4 encontros. Entre 1890 e 1895, e Machen não se impressionou muito com Wilde. Em 1926, na única recordação registrada, reconhece seu brilhantismo, mas observa que não havia profundidade alguma em sua conversa. Ele deslizava fantasticamente, excentricamente, na superfície das coisas. Acerca do último encontro, pouco depois de iniciado o processo judicial que levaria Wilde a julgamento e à prisão, Machen diz que ele era uma visão chocante. Tinha se transformado numa grande massa de gordura rósea. Não lembrava outra coisa senão uma senhora francesa obesa, sem fama extraordinária alguma, trajando roupas masculinas. Fiquei horrorizado. Em outro momento, recordando o primeiro encontro, revela que, durante o jantar, ele me contou a trama de uma história escrita por um amigo, a qual, segundo ele, era admirável. A mim não pareceu tão admirável assim. Não vi por que eu não poderia conceber uma trama tão boa ou quase tão boa. Encorajado, ou desafiado, pelo encontro, Machen passou a escrever o que qualificou de histórias sobre a sociedade, algo curioso, porque sei tanto sobre a sociedade quanto sobre os hábitos do Corujão. Uma delas foi Santo Joseph teria sido Wilde o modelo para o anfitrião? Não se deteria nesse tipo de história, devido ao fascínio pelo insólito. Ainda no verão, escreveu The Experiment, publicado em dezembro no Whirlwind. Veio a ser o primeiro capítulo da novela O Grande Deus Pan, escrita, provavelmente, entre 1891 e 1893 no chalé de Chiltern Hills, período em que Machen escreveu The Immostrelite e 2 narrativas que fariam parte de The Three Impostors. O Grande Deus Pan, em 8 capítulos curtos,
está saturada da atmosfera de uma época vitoriana ainda assombrada pelos assassínios de Jack, o Estripador. Numa casa solitária, fincada num vale entre uma floresta e um rio, o Dr. Raymond, que, nos últimos 20 anos, dedicou-se à medicina transcendental, convida um amigo, Clark, para testemunhar um experimento: uma leve incisão na massa cinzenta. Um pequeno rearranjo de determinadas células, em sua criada, Mary, de 17 anos de idade. O Dr. Raymond crê que, à parte a natureza à volta, há um mundo real. Mas este mundo encontra-se além deste encanto e desta visão. Além de tudo isso, como além de um véu. Você pode achar tudo isso um absurdo estranho. Pode ser estranho, mas é verdadeiro, e os antigos sabiam o que significa erguer o véu. Chamavam a isso ver o Deus Pan. Segue-se uma vivissecção, um odor no ar que, feito droga, induz a visão de um ser nem homem nem animal, nem vivo nem morto, mas uma mescla de todas as coisas, a forma de todas as coisas porém desprovida de qualquer forma. Resulta que o sacramento do corpo e da alma dissolveu-se, e uma voz parecia gritar: vamo-nos daqui, e depois as trevas das trevas além dos astros, as trevas da eternidade. Mai desperta, os olhos brilhantes, as mãos estendidas como que para tocar o invisível, tomada pelo mais terrível dos terrores. Vem Pan. Por ele é fecundada, e enlouquece. Machin reserva uma série de personagens e incidentes estranhos, a manifestação do mal, a corrupção do corpo e da alma numa transfiguração de sexo a sexo até a dissolução. Já se indicou que a deterioração da personagem Ellen Valguian, filha de Mary, que atrai crianças para dentro das florestas de Gwent com propósitos malignos, evoca a deterioração da matéria primária dos alquimistas, a Tenebrae Activae. De fato, Machin utilizou uma ideia básica das teorias do alquimista com o mesmo sobrenome de Ellen. Thomas Valguian 1621 a 1622-66, que conheceu ao catalogar livros esotéricos para George Redway. No tratado Coelon Terrae, Valguian afirma que a magia negra leva à destruição, porque o desígnio do demônio é que a natureza discrepe de si mesma. A parte Valguian e a mitologia grega, Machin parece ter tido a influência direta de O Médico e o Monstro The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886, e do mais recente O Retrato de Dorian Gray. Fiquei muito impressionado com o romance. No final do romance de Wilde, o pintor Basil Aluard acusa Dorian Gray de corromper tudo o que toca, e isso basta para você entrar numa casa e desencadear algum tipo de ignomínia. Uma passagem que parece encapsular o conceito de Thomas Valguian de que a matéria é a casa da luz, que retorna ao limo primitivo no contato com o mal. Machin escreveu o grande Deus Pan com uma dificuldade horrenda, com desesperos mórbidos. Ao terminá-lo, enviou um manuscrito para a editora Blackwood, de Edimburgo, que elogiou a concepção inteligente mas o recusou por discordar da ideia central. O livro ficou na gaveta até 1894, quando foi aceito pelo editor John Lane, da editora Baudelaire. No início, porém, a publicação não correu bem. O leitor de John Lane propôs alterações e a supressão do primeiro capítulo, no qual está a premissa da novela. Em março de 1894, numa carta a Lane, Machin objetou: se estivesse escrevendo na Idade Média, eu não precisaria de qualquer base científica, porque naquele tempo o sobrenatural per si era totalmente crível. Hoje em dia, o sobrenatural é totalmente incrível. Para acreditar, temos de vincular nossos assombros a algum fato, ou base, ou método, científico ou pseudocientífico. Assim, não acreditamos em fantasmas, mas em telepatia, não em bruxaria, mas em hipnotismo. Se o Sr. Stevenson tivesse escrito sua notável obra-prima por volta de 1590 a 1650, Dr. Jekyll teria feito um pacto com o diabo. Em 1886, Dr.
Jekyll encomenda algumas drogas raras numa farmácia de Bond Street. Não houve alterações. Lani era, afinal, um editor de visão falharia em 1905 ao rejeitar Chamber Music, de James Joyce, mas teria o mérito de publicar a primeira edição britânica de Ulisses em 1936. Nesse mesmo ano, tinha editado 3 números da publicação trimestral Yellow Book 1894-97, porta-voz do esteticismo, dedicada ao moderno e ao provocador, com ilustradores como Aubrey Beardsley e Walter Sickert, e colaboradores como Max Beerbohm e Arthur Simmons, entre outros escritores não totalmente esteticistas, como Henry James. Enfrentava com desembaraço as acusações conservadoras de que a publicação era indecente. E talvez achasse graça nos deboches que o semanário Punch fazia do movimento. O Grande Deus Pan saiu como a quinta novela na série Keynotes, com ilustrações do audacioso Beardsley. Então vieram as críticas. Na maioria negativas. Machen colecionou resenhas negativas. Citou-as na autobiografia e as reuniu no volume Precious Bounds, de 1924, nas mãos de um estudioso do ocultismo. Seria poderoso. Tal como é um fracasso Sondai-Times. Esta história não causará nem mesmo o espectro de um arrepio na mente de quem a leia enxo. Este livro é medonho, horrível e tedioso. A maioria dos leitores o evitará, tomados de total repulsa lades pictorial. Este livro é, no conjunto, o mais agudo e intencionalmente desagradável em língua inglesa Manchester Guardian. É um incoerente pesadelo de sexo. Inócuo de tão absurdo o Westminster Gazette. As críticas positivas o situaram numa tradição de novelas de mistério e terror, incluindo autores como Bulwer Lytton 1803-73, Joseph Sheridan Le Fanu 1814-73 e Edgar Allan Poe 1809-49. Os terrores mais grosseiros de Edgar Allan Poe não deixam atrás os arrepios que se sentem com os sombrios mistérios demoníacos de O Grande Deus Pan Liverpool Mercury. O resenhista de Glasgow Herald detectou a presença de Stevenson, desde que o Sr. Stevenson lidou com os cadinhos da ciência em O Médico e o Monstro. Não nos defrontávamos com um experimento bem-sucedido como este. Oscar Wilde, num segundo jantar, também o elogiou, um gran success. E o público aceitou o livro. O Grande Deus Pan ganhou logo uma segunda edição, algo raro na vida literária de Machen, e inspirou 2 paródias. Machen passou a ser associado ao decadentismo. Ao recordar os anos 90, dos quais eu não fazia nem mesmo uma ínfima parte, não fazia parte alguma, Machen fez uma reserva, tinha tido a sorte de ser publicado pela Baudelaire, que estava no centro de todo o movimento, e, sem dúvida, o livro se beneficiou do alarde do movimento. Mas, num certo sentido, foi um benefício ilegítimo. Uma vez que a história foi concebida e escrita na solidão, e proveio de distantes e solitários dias passados numa terra longe de Londres, das sociedades e congregações literárias. Sustentaria essa posição até o final da vida, o livro, e tudo o que viria a produzir. Não era o fermento dos anos 90, mas das visões que um menininho registrou no fim dos anos 60 e no início dos anos 70. Os elementos da novela se assemelham aos de alguns livros da época. Max Beerbohm observou que a literatura atual não sofre da falta de faunos. Uma diferença, em Machen, é a magia reminiscente da paisagem e da atmosfera de Gwent. Cenário também da noveleta The Moonlight, publicada junto com O Grande Deus Pan na edição da Keynotes por ser mais contida. Os críticos não lhe deram atenção. Enfoca da mesma forma a intervenção do homem na natureza, na figura de um médico que faz uma cirurgia desastrosa na esposa, extraindo-lhe a alma. Cenários remotos e misteriosos, urbanos ou não, são sem dúvida essenciais para as obras do gênero, mas o que distinguia Machen seria notado mais tarde. Trabalhou em 3 outras histórias nas quais desenvolveu um de seus elementos mais distintivos, a intervenção dos Teluitli Teng.
Anões, ou gnomos, do folclore celta, sobreviventes de uma raça pré-histórica, primitiva, que são demoníacos. Praticam rituais horrendos e, para Machen, vivem ainda hoje no interior da terra ou em colinas. Uma dessas histórias é The Shining Pyramid, publicada em 2 partes na revista The Unknown World, em 1895. A revista era editada pelo norte-americano estudioso das ciências ocultas A.N. White, que ele conheceu através de Amelia Ogg em 1887, quando trabalhava para Redway, e de quem se tornou amigo. Uma casa isolada numa floresta, um rio em esses místicos, formas vagas e fantásticas, crianças de olhos amendoados ardendo com maldade e desejos inomináveis. Tudo isso intensifica a atmosfera da história de uma menina que se perde nas colinas e, acredita-se, é sequestrada por anões. A personagem central é Dizon, um literato amador que aparece pela primeira vez em The Immocelite e reaparece no romance The Three Impostors, que John Lane publicou como o 18º volume da série Keynotes em novembro de 1895, com capa de Aubrey Beardsley. Machen começou a escrever The Three Impostors no chalé de Shelter Hills, onde passara 3 anos, provavelmente devido a problemas de saúde de Amelia Ogg. Mas terminou-o em Londres, agora morando no número 36 da mesma Great Russell Street. Nesse romance, a atmosfera de Gwent se mescla à de Londres, cidade importante na trama pelo mistério e terror que Dickens capturou tão bem, na opinião de Machen, e que, acrescente traço-se, o próprio Machen capturou nas andanças na época de fome e melancolia. Uma das críticas ao grande Deus Pan diz respeito à desarticulação entre os 8 capítulos, a qual, no entanto, longe de uma imperfeição técnica, é uma grande geradora de suspense. Machen usa aqui o mesmo recurso, intercalando a narrativa presente com histórias contadas. Dizon e Phillips, um cientista amador que aspira a ser etnólogo, vêem-se envolvidos numa conspiração. Uma rara moeda de ouro de Tibério, com um fauno na coroa, é roubada do senhor. E Adley pelo vilão Lipsius. O jovem Walters, membro da quadrilha de Lipsius, rouba deste a moeda e foge. Os capangas de Lipsius saem à caça de Walters e por acaso topam com Dizon e Phillips. São os 3 impostores que lhes contam histórias fantásticas para ocultar o motivo pelo qual buscam Walters. Dizon se vê no papel do detetive amador que por acaso encontra a moeda e o jovem Walters torturado. Esse é um resumo grosseiro da narrativa que, na edição original da Bodleiad, serve de ligação de 4 novelas: Novel of the Dark Valley, Novel of the Black Seal, Novel of the Iron Maid já mencionada, publicada em separado anteriormente, e Novel of the White Powder. A primeira delas, contada por Wilkins, um homem que interpela Dizon na rua perguntando por Walters, é sobre a vinda da alma ao diabo. A segunda, narrada pela Seta Lily, que se senta ao lado de Phillips num banco de Leicester Square, tem como personagem Greg, um etnólogo que decifrou uma pedra chamada Ishashar em Gales. Morava numa casa de campo no oeste da Inglaterra, não longe de Caermine, cidadezinha pacata, outrora uma cidade e a sede de uma legião romana. Partiu numa viagem e jamais retornou. Seta Lily, que trabalhara para o cientista, um dia recebe um pacote com uma explicação. Greg partira em busca de um povo maligno, os anões. A quarta história é narrada pela Seta Leicester. Um médico receitou a seu irmão, o esforçado estudante de direito Francis Leicester, um pó branco, um tônico, para que se recuperasse da fadiga. Ocorre que o pó se destinava ao uso num sabá. O irmão tranca-se no quarto e começa a se transformar, decompondo traços-se até virar uma matéria negra, viscosa e pútrida que parece ter vida. O livro foi lançado no clima do escândalo de Oscar Wilde, visto como a encarnação da corrupção, da depravação moral e da exploração das sensações sob o disfarce da arte pela arte. Por extensão,
Assim passou a ser visto o movimento estético. Publicado por um editor associado a esse contexto, The Three Impostors virou um alvo fácil dos resenhistas, que se apegaram ao sensacionalismo. Eu gostaria de saber como funcionaria a imaginação do autor em linhas mais puras e íntegras Lades Pictorial. Ninguém pode tornar-se mais feliz ou melhor com um livro como este, mas, ao contrário, é provável que o leitor acumule na cabeça imagens e ideias que só podem ter um efeito indesejável. Liverpool Mercury. E lamentável que a extraordinária inventividade e o grande talento do autor para a narração tenham sido empregados para uma causa tão indesejável. Dondei advertizer. Foram várias as comparações negativas com Robert Louis Stevenson. Deve algo, na estrutura, a dinamiter, de Stevenson, o que é lamentável. Pois, a verdade seja dita, as diversas partes são amarradas muito frouxamente, e o autor tem bastante vigor para criar um método próprio acadêmico. Quanto às comparações, Machen não poderia se queixar, pois se apropriara conscientemente da estrutura de The Dynamiter 1885, uma sequência de New Arabian Nights 1882, composto de episódios conectados por uma conspiração. Stevenson morreu em 1894, quando The Three Impostors estava sendo escrito. Machen declarou mais tarde que o livro era um testemunho do enorme respeito que sempre tive pelo fantástico estilo de New Arabian Nights. Em outra ocasião, quando lhe perguntaram de onde saíra a ideia para o livro, respondeu que de sua cabeça e da de Stevenson. Na autobiografia, porém, confessa a decepção: não fui tão bem sucedido quanto com o grande Deus Pan. O título é ruim. A farsa e a tragédia não estão bem concatenadas. E houve alguns escândalos sérios naquele verão de 1895 que deixaram as pessoas intolerantes para ler algo que não era, evidente e desagradavelmente, saudável. De modo que, por uma ou outra razão, The Three Impostors não conseguiu atear fogo à água. No final da vida, poupou apenas The Novel of the Black Seal e The Novel of the White Powder, talvez por serem um experimento com a narrativa gótica do terror que o distanciava de Stevenson. Essas novelas que justificam o subtítulo omitido nas edições posteriores, The Transmutation, são consideradas obras-primas. Tanto é que Machen mesmo consentiu publicá-las em separado, mutilando o romance. Taxado de mero imitador de segunda mão de Stevenson, com um rastro de pastiches e um único sucesso, uma sensação moderada entre as senhoras idosas, na imprensa e fora dela, defrontou-se com a angústia da procura de um estilo próprio. Nunca mais pós-brancos, nunca mais calis principis inferorum, nunca mais bolir com o grande Deus Pan, ou anões ou seres diminutos de tipo duvidoso, e a parte mais difícil, nunca mais a cadência stevensoniana, comedida e bem torneada, que eu aprendera a usar com um pouco de aptidão e muita facilidade. No outono de 1895, mudou-se com Og para um novo endereço, o número 4 de Verulam Buildings, em Gray's Inn, ainda no coração de Londres, onde ficaria até 1901. Durante um dos vários passeios nas velhas e tranquilas praças das redondezas, em que moía e remoía pensamentos, ocorreu-lhe uma ideia saída de uma introdução a Tristão Shandy, escrita por Charles Whibley. Ao classificar a obra-prima de Sterne, Whibley observou que poderia ser chamada de um picaresco da mente, contrastando-o com Gil Blas do francês Alain René Lesage, que é um picaresco do corpo. E, aplicando-o a outra obra-prima do século XVIII, perguntei-me: por que não escrever um Robinson Crusoe da alma? A ideia vinha de fora. A matéria-prima era a experiência pessoal, a solidão, o isolamento, a separação da humanidade, não numa ilha deserta, mas em Londres, no meio de miríades e miríades de homens. Do início de 1896 até o ano seguinte, por 18 meses, escreveu com dificuldades que lhe pareciam intransponíveis. Porque traçara um plano que seguia à risca, montando peças feitas de barro que se quebravam uma após outra.
Encontrou enfim a solução ao combinar a paisagem suburbana com a paisagem de Caerleononusk, o mundo anglo-romano de Isca-Silurum. O resultado foi uma novela com elementos autobiográficos e tom satírico intitulada Pantasmagoria. Depois The Garden of Avalon News literalmente, O Jardim do Homem de Avalon e, por fim, The Hill of Leons. Em 7